Análise Psicológica dos Casais da La Isla de las Tentaciones 9 e minhas previsões como psicóloga sobre o que vai acontecer com cada relacionamento. Se você não assiste Ilha, não se preocupe, eu faço um resumo pra você. E se você não me conhecia, eu sou Cláudia Nicolasa, Psicologia. Aqui analisamos temas atuais, séries e filmes para você aprender psicologia, se conhecer melhor e ter relacionamentos mais saudáveis. Se gostou, inscreva-se. E saiba que neste próximo domingo, 16 de novembro, vou ministrar uma oficina gratuita para todo mundo sobre autoconhecimento e padrões de relacionamento, para que você entenda melhor o que acontece nos seus relacionamentos e pare de repetir os mesmos erros. Você pode se inscrever gratuitamente no link que deixo na descrição e nos comentários. E agora... Vamos começar com Cláudia e Gilbert. Eles vieram para superar o ciúme da Cláudia, porque ela é controladora. E também vieram para que ela melhore sua empatia ao ver no Gilbert coisas que ela mesma faz normalmente. Ao notar essas atitudes e sofrer, ela melhora seu comportamento. Ele é militar e ela, estudante de direito. Estão juntos há 1 ano e meio, mas se conhecem desde o 2º ano do ensino médio, há 7 anos. Dizem que ambos tinham namorado na época, e foi Cláudia quem o procurou. Segundo ela, Gilbert era o único que não lhe dava atenção. Então decidiu conquistá-lo. Gostava dele porque achava que ele não me daria atenção, então queria que ele notasse justamente por isso. Assim que começaram, ela insistia para que fossem morar juntos. Ele dizia que não, que era para ter calma, para ir com tranquilidade. Mas em 1 mês já estavam morando juntos. Ela me dizia, vamos morar juntos, e eu sempre falava, com calma, mas em 1 mês já estávamos morando juntos. Com certeza, há várias coisas chamativas nesse casal. Por um lado, o quanto as personalidades deles são diferentes. Enquanto Gilbert se mostra calmo, racional, compreensivo, cauteloso, paciente, mais flexível ou adaptável. Cláudia se mostra emocional, intensa, exigente, impaciente, impulsiva, dominante. Vemos que o caráter de Gilbert, em termos de equilíbrio, pode funcionar como um heterorregulador do temperamento de Cláudia. De modo que ela, ao estar ao lado do seu parceiro, talvez se sinta mais calma, mais regulada, mais contida. Mas talvez, ao se separar, Cláudia perca essa heterorregulação. Na verdade, a própria Cláudia compartilha que, antes de estar com Gilbert, ela estava, entre aspas, descontrolada. Eu vivia indo e voltando em um relacionamento de 4 anos e estava muito desequilibrada. Em segundo lugar, o destaque desse casal é a assimetria. Cláudia expressa desejos e necessidades, enquanto Gilbert se deixa guiar por esses desejos e necessidades. Se você leu meu livro É Manipulação e você não sabe, vai se lembrar que no primeiro capítulo eu falava sobre a importância da influência mútua nos relacionamentos. Assim como nos relacionamentos que são saudáveis e equilibrados, podemos ver que ambos os membros influenciam um ao outro e se deixam influenciar pelo outro. Essa influência não precisa ser simétrica, pois há personalidades mais dominantes e assertivas. No fim, minha personalidade é mais forte. E personalidades mais colaborativas, passivas. É importante que ambos se influenciem, flexibilizem seus valores, objetivos e necessidades pelos do outro, e também influenciem o outro com seus valores, objetivos e necessidades. Eu mando nessa relação, pois minha personalidade é mais forte. No caso de Cláudia e Gilberto, parece que pode haver uma assimetria importante, sendo ela quem toma as decisões, até mesmo sobre como Gilberto deve se vestir. Ele é meu namorado e tem que ir igual a mim, de rosa, minha cor favorita. Sim, isso implica diferentes riscos, mas no caso da Ilha, tem algo em específico que me preocupa, que é como podem mudar os pensamentos, os sentimentos e o comportamento de Gilbert. Ao sair da influência de Cláudia, dessa figura que de certa forma marca como ele deve pensar, sentir e se comportar. Gosto muito que ele faça o que quero. Muitas vezes, quando estamos em um relacionamento com alguém que nos molda demais, achamos que concordamos com isso enquanto estamos com a pessoa. Se tivesse que escolher entre minha mãe e Cláudia, escolheria Cláudia, o amor da minha vida. Mas quando nos afastamos, podemos começar a nos conectar com nossos próprios desejos, com aquilo que tínhamos reprimido ou inibido. E pode acontecer uma mudança brusca de atitude que o outro membro dominante pode interpretar como uma traição ou como uma enganação. Chega! Cala a boca, porra! Você é um falso do caralho. Em terceiro lugar, o que mais chama a atenção nesse casal é, claro, a personalidade de Cláudia. Ela é alguém muito chamativa, peculiar, excêntrica, uma personalidade que pode te encantar ou te causar muita rejeição. Não deixa ninguém indiferente. Como vocês sabem, não estamos aqui para julgar, criticar ou rotular. Estamos aqui para compreender como cada fator psicológico impacta em como um relacionamento de casal funciona, e neste caso em específico, também na infidelidade. Se você assistiu ao meu vídeo sobre a personalidade infiel,
provavelmente vai se lembrar que existem certos traços de personalidade que aumentam a probabilidade de uma pessoa acabar cometendo uma infidelidade. Entre eles, a impulsividade, o pensamento a curto prazo, a falta de autocontrole, a extroversão, baixa empatia, baixa tendência a sentir culpa, baixa responsabilidade, um estilo de apego inseguro, histrionismo, narcisismo. Buscar essa sedução e essa conquista como fonte de autoestima e de validação externa. Problemas com a vulnerabilidade, a comunicação, o rancor, a tendência a punir o parceiro, algo que costumamos ver nos participantes e nos casais da ilha em geral. Se você não viu esse vídeo, eu vou deixar ele no final deste que você está assistindo agora. Cláudia nos conta que queria conquistar Gilbert, porque ele era o único que não a notava. Ela adora ser desejada e seduzir, e até Gilbert descobriu que ela conversava com outro rapaz. Você fica quieta, não fala com ninguém, fica quieta com ninguém, você ri. Dizem que quando ela se irrita, seu rosto muda e revela um lado frio, rancoroso, vingativo e punitivo. Cláudia precisa se sobressair sempre, será melhor. Se eu ultrapasso o limite e ela não se sente superior. Na verdade, podemos ver como no primeiro dia, depois de se irritar com Gilbert, o que ela fez foi flertar com 2 solteiros diferentes para gerar imagens e alarmes como vingança. Você respondeu, estou me testando. Perfeito, agora também. 3. Além disso, acho que todas são muito minhas. Meu veredito é que essa personalidade, que é como um cavalo selvagem, pode levar Cláudia a tomar decisões ruins. Somado ao fato de que, talvez, ao ver essa mudança de atitude em Gilbert por estarem separados e ele não receber mais a influência da parceira, Cláudia pode sentir raiva, traição, e isso vai ser lenha que pode alimentar muito o fogo da infidelidade. Pode ser que Gilbert, como resposta, também acabe caindo. Não tenho tanta certeza, mas apostaria mais que eles vão terminar. Mas cedo ou tarde, ele vai perdoá-la. E eles vão voltar a ficar juntos. Como quando Gilbert viu Cláudia conversando com outro rapaz. E aquilo me destruiu naquele momento. Ou seja, eu tinha certeza de que não ia continuar com ela. Mas a gente resolveu. Agora vamos falar de Hwampi e Sandra. Eles estão juntos há 1 ano e meio e vieram para a ilha porque, em teoria, ela sente ciúmes sem motivo. Eles descrevem a Sandra como insegura, ciumenta, possessiva, controladora, conflituosa e tudo isso sem motivo aparente. Tem o Hwampi bonzinho e depois tem o mal, o gordo. Mas, no entanto, eu diria que existem alguns motivos por trás dessa insegurança. Tenho uma lista no celular chamada Afortunadas, onde coloco todas as mulheres com quem durmo. Hwampi não só se descreve como um homem com tendência à farra e à infidelidade. E quando eu estou com ela, tento não sair muito porque eu sei como eu sou, eu me conheço. Além disso, ele confessa ao programa que foi infiel e que Sandra não sabe de nada. Uma vez fui a uma festa, uma garota veio ao nosso camarote e ficamos, mas ela não sabe disso. Alguns podem pensar, bom, se Sandra não sabe dessa traição, então tecnicamente ela não tem motivos para desconfiar. Bom, nem sempre é necessário saber da transgressão do acontecimento para sentir e perceber essa ameaça. Nosso cérebro é muito bom em ler a outra pessoa, identificar incoerências, gestos, sinais não verbais e coisas que não batem. Às vezes sentimos essa desconfiança ou esse desconforto em relação a alguém sem ter motivos racionais e conscientes. Achei que sairíamos por alguns dias, como fazia com outra pessoa, e que terminaria. Mas sua cabeça sabe mais coisas do que você sabe que sabe. Em outras palavras, aquilo que muitas vezes chamamos de intuição é simplesmente que sua cabeça tem uma capacidade enorme de captar informações, mas nem todas são processadas de forma consciente. Então, você não é testemunha dessas informações que ela coleta e de como as transforma e elabora, mas simplesmente recebe esse resultado final, que é a sensação que você tem. Juan Pablo é uma pessoa que adora ser desejado. Seu cérebro detectou coisas que dizem que você não pode confiar no seu parceiro, mesmo que conscientemente você não tenha visto nada. Você não viu absolutamente nada. Claro, muitas vezes isso são nossos próprios vieses, inseguranças, desconfianças do passado. Nem sempre o que sentimos tem um fundamento. Sempre precisamos confrontar essa sensação. Não temos que acreditar nela cegamente. Também não é como se fôssemos mágicas ou videntes aqui. Às vezes, nossa bagagem emocional se mistura com o que o outro comunica sem percebermos. No caso de Sandra, sabemos que ela já sofreu infidelidades antes. Ela sente muito ciúme por traumas do ex que a tratou mal e desconta isso em mim. Por isso, é natural que ela entre nesse relacionamento com hipervigilância e medo de sofrer novamente. Eu me acho bonito e sei que posso agradar as garotas. E claro, se essa hipervigilância sistemática se junta com motivos inconscientes para desconfiar, isso vira um coquetel explosivo. E também. Mas além disso, nesse casal podemos detectar outro grande problema, que é extremamente comum. Sandra não se sente vista.
Desde que chegou à ilha, o que ela pede constantemente são demonstrações de amor, de compromisso. Quero. Tá bom, eu te amo. Ela fica muito atenta se Huampi olha pra ela, se ele fala alguma coisa, se ele se aproxima dela. Já faz horas que estou tentando falar com você e já faz horas que estou te olhando. Se ele verbaliza o carinho por ela de alguma forma. Mas Huampi não corresponde, não valida essas necessidades afetivas, o que faz com que a ansiedade e a insegurança de Sandra aumentem ainda mais e, portanto, aumente ainda mais essa evitação por parte de Huampi. E essas demandas de, olha, quero me sentir vista por você, quero saber que eu sou importante pra você. O que Huampi vê nisso é uma namorada conflituosa, exigente, problemática, exagerada. Quantas mulheres já passaram por isso? Huampi afirma que não é feliz no relacionamento e que Sandra é quem deve mudar. Mas, no entanto, não vemos que ele acolha essas emoções, que as compreenda, que as acalme. Não vemos que ele construa um espaço seguro para que a ansiedade de Sandra diminua. Huampi acha que Sandra só quer controlá-lo, mas ela só quer se sentir segura nesse vínculo. E vemos que ambos têm uma visão cada vez mais desvalorizada um do outro. Ele não admite quando erra e não sabe pedir desculpas. Buscando o tempo todo confirmar quem está certo sobre os defeitos e erros do outro, interpretando mal cada gesto e reafirmando sua posição, ficando cada vez mais distantes e com mais dificuldade de se entenderem. Eu fico pensando, e se já, e não entendo ninguém? Como pode imaginar, minhas previsões para esse casal não são boas. Embora em algumas ocasiões o melhor que pode acontecer seja o término de um relacionamento, porque eles chegam à ilha com muitos conflitos e muita insatisfação, sem se sentirem compreendidos pelo outro, sem entender o outro também, e com as poucas informações que temos. Tudo isso deve ser tratado com cautela. Acho que quem mais poderia contribuir para melhorar a situação do casal e quem precisa aprender a lidar melhor com as coisas é principalmente o Huampi. Sandra também precisa melhorar alguns aspectos. Ela precisa aprender a expressar sua insegurança, seu medo, sua sensação de ameaça, sua vulnerabilidade de uma forma que não seja com raiva. Você se escuta, pensa, coordena e se rega. Porque quando vemos que alguém expressa sua vulnerabilidade com raiva, o que percebemos é que essa pessoa nos ataca. E isso dificulta muito que possamos empatizar com a emoção original e, portanto, que possamos acalmá-la. Mas Sandra só conseguirá comunicar sua vulnerabilidade se sentir que o relacionamento é um espaço seguro para se expressar e ser acolhida. Prevejo uma fogueira conflituosa, ambos ficarão muito irritados, sofrerão bastante e não vejo um bom futuro. Nas minhas relações anteriores, eu realmente fui infiel. Vamos falar de Rodri e Helena. Eles estão juntos há menos de um ano e já se consideram o amor da vida um do outro. Porém, desde o início, o relacionamento é marcado por discussões, desentendimentos, rompimentos e instabilidade. Com certeza, esse casal é marcado pela intensidade, tanto para o bem quanto para o mal. Tem dias que estamos muito bem, tem dias que estamos muito mal, depois passamos uma semana inteira discutindo. O começo já foi complicado e marcado pela traição. Rodri tinha uma namorada há 7 anos e ele confessa que foi infiel várias vezes. Na verdade, a última traição dele foi com Helena, que ficou sendo a outra por um tempo. E só quando Helena garantiu para Rodri que queria ter um relacionamento sério com ele, é que ele tomou a decisão de terminar o namoro. Isso é o que popularmente se conhece como emendar um relacionamento no outro. Não terminar um relacionamento, mesmo que não te faça feliz, até ter outro novo relacionamento para se agarrar. Frequentemente, isso revela uma dificuldade de ficar sozinha e o uso instrumental dos relacionamentos amorosos. Não estou com alguém tanto pela pessoa em si e pelo valor que ela tem, mas porque ocupa esse lugar que eu preciso ter preenchido para não ficar sozinha e assim perceber os benefícios de ter um relacionamento. O que pode ser reforçado. Porque em algumas ocasiões, quando perguntam para Rodri sobre atributos positivos da parceira dele, sobre as virtudes de Helena, o que ele mais gosta em Helena é o físico dela, ele não consegue mencionar nada além da aparência física. Olha, ela tem coisas muito boas. O fato de uma pessoa não conseguir mencionar aspectos positivos da sua parceira é um mau sinal e pode acontecer por diferentes motivos. Por exemplo, quando você está com a pessoa só para ter alguém, só para estar em um relacionamento, de forma que você realmente não enxerga quem está na sua frente. Ou, por exemplo, quando você já sofreu várias decepções, traições, sua parceira te magoou, de forma que, onde antes você via coisas bonitas, agora só consegue enxergar o lado ruim, os defeitos. Isso é comum nas últimas fases de um relacionamento antes do término. Você tem uma imagem muito desvalorizada da pessoa. Você só vê as coisas pelo dano que te causaram, sem notar o lado positivo.
Você só repara nos defeitos, nos erros, interpreta tudo de forma errada e até pode adotar um tom de desprezo e rejeição em relação ao seu parceiro. E isso é um forte indicativo de que o término está próximo. Os relacionamentos que duram mais tempo, que são mais fortes e mais saudáveis, são aqueles em que as pessoas ainda conseguem enxergar o que há de bonito no outro, admiram e respeitam o parceiro, ao invés de aumentar os defeitos e erros. Rodri conta que Helena o fez passar por momentos difíceis. Ela pegou ele no começo conversando com um garoto e em várias ocasiões, quando eles tiveram desentendimentos e conflitos, ela de repente decidia terminar com ele. Então eles nos contam que vieram para a ilha para que Helena mostre que pode ser uma boa namorada e que é possível confiar nela. E na verdade vemos que Helena chega com uma atitude bastante penitente. Ela até diz que entenderia se Rodri fosse infiel e a machucasse, porque ela merece isso. Ela sente que merece ser castigada, que deve pagar pelos seus erros. Ela não tem coragem de marcar o encontro com o solteiro que mais a interessou. Ela veio aqui para refletir e melhorar, como quando criança é castigada e mandada para pensar no canto. Aqui precisamos falar sobre algo importante. Quando alguém decide perdoar uma traição e continuar com seu parceiro, depois de ter conversado e expressado tudo o que sente em relação a esse erro. Uma fase que pode ser longa, deve se comprometer a romper essa relação que está danificada e iniciar uma nova. Deve se comprometer a não trazer o passado constantemente ao presente. E isso não é nada fácil, mas é estritamente necessário para que um perdão e uma segunda chance funcionem de verdade. Se você perdoa, perdoa. Pelo contrário, pode se instalar uma dinâmica bastante patológica. O carrasco e o penitente. O carrasco está sempre lembrando ao penitente de suas falhas. Está sempre acusando, apontando, exigindo compensações e até mesmo chantageando. E o penitente assume que deve tolerar tudo, que precisa fazer o que for preciso para voltar a conquistar a confiança e a virtude. E se ele falhar com você, sabe como eu encararia isso? Olá, como se eu já tivesse falhado muito com ele e agora fosse a minha vez. O que é totalmente o terreno ideal para que ocorram manipulações, abusos, maus tratos, etc. Que eu sinto que mereço tudo isso, cara. Só coisas ruins agora. Você precisa permitir tudo e obedecer para ser uma boa parceira. Isso se reforça com o relato da Helena, que estava perdida até conhecer o Rodri, coach que a ajudou a se encontrar e ser uma pessoa melhor. Após conhecer o Rodri, realmente fiquei um pouco perdida. Como ele é coach, me ajudou a mudar. E o Rodri verbaliza que depois de tudo o que fez pela Helena, sente que ela não o valoriza. Ela está valorizando o que eu deveria ser valorizado depois de tudo o que fiz por ela. Eles discutem porque Helena quer ir a festas e Rodri acha esse estilo de vida inadequado. Por um lado, um breve lembrete do que falamos sobre o casal Cláudia e Gilberto. A influência nos relacionamentos deve ser mútua. Não é saudável que um dos membros se adapte completamente ao que o outro considera saudável e correto, mesmo que tenha algum tipo de autoridade ou posição para dizer que isso é o melhor. E, por outro lado, cuidado com essas dinâmicas de salvador e salvo que fazemos com tanta frequência, em que alguém se sente muito valioso quando muda a vida do parceiro, quando melhora a vida dele, como se o parceiro fosse um projeto, e depois espera que seu trabalho, que fez por pura vontade própria, seja recompensado. Sim, em muitas ocasiões nosso parceiro nos pede ajuda, e se pudermos ajudar, ótimo. Mas há vezes em que achamos que estamos ajudando, mas na verdade só estamos impondo nossa visão das coisas ou apenas alimentando nossa autoestima ao sermos os certos que ajudam aqueles que são inadequados. Ainda precisamos de mais informações sobre esse casal, mas assim como em Cláudia e Gilbert, vejo uma certa assimetria. Se aponta muito o erro de Helena, mas não se fala que Rodri foi infiel à sua ex-namorada de 7 anos com ela. Não importa apenas o que ocorre após oficializar o relacionamento. O início também influencia nossa atitude e sentimentos. Sinto que Helena está muito condicionada, achando que ao ficar ao lado de Rodri, fazendo o que ele diz, sendo boazinha, ela vai encontrar o caminho para a salvação, para a plenitude. Como quiserem chamar, tudo o que for se afastar dele, perdê-lo ou decepcioná-lo equivale a fracasso, a estar perdida, a ser insuficiente ou a estar quebrada. Uma visão dicotômica. Ou sou a namorada perfeita que faz tudo certo, ou sou um fracasso completo e vou ficar muito perdida. Minha previsão. Acho que Helena vai continuar por um tempo nesse modo de penitência, até perceber que Rodri talvez exagere, já que ele, de certa forma, vem com um sentimento de ter direito a fazer certas coisas. E então talvez Helena, ao ver isso em Rodri, mude a perspectiva sobre a gravidade dos seus pecados. Os dois se descreveram como rancorosos, então imagino que ver o comportamento do outro vai acabar escalando para uma infidelidade mútua e vai gerar muita, muita dor em ambos.
Talvez eles se reconciliem, mas para isso vão ter que aprender a perdoar de verdade e a se relacionar em igualdade de condições. Darío e Almudena. Dentro da ilha, eles são um sopro de ar fresco, porque estão juntos há 11 anos desde que tinham 14 aninhos. É incomum na ilha, pois geralmente trazem casais com relacionamentos mais curtos para aumentar a chance de infidelidade. Quanto mais tempo você está com seu parceiro, maior é a sensação de perda diante de uma possível má decisão. Não vamos nos apressar nem acomodar, pois se foram escolhidos, há um motivo. Dizem que o objetivo é que a Almudena supere sua dependência emocional. Quando se conheceram, ela não tinha amigos e dependia dele. Sentia-se feia e muito insegura. Naquela época eu me achava muito feia. E pergunto, como você pôde se apaixonar por mim? Durante muito tempo, a vida de Almudena girou em torno de Darío. Crio meus próprios filmes na cabeça. Você imagina coisas que não aconteceram. Isso pode sobrecarregá-lo e sufocá-lo às vezes, o que é compreensível. Mas Almudena também reclama. Depois de 11 anos juntos, ela sente falta de mais detalhes, mais romantismo e constantemente diz que espera um pedido de casamento. Estou esperando ele se ajoelhar faz tempo. Há quanto tempo te peço isso? Darío admite sinceramente que isso não é natural para ele. E esse é mais um motivo para irem à ilha. Ele quer sentir o medo de perder a Almudena. Vou à Ilha das Tentações para sentir o medo de perder minha namorada. Darío pensa que se temesse perder sua namorada, talvez se tornasse mais atencioso e a pedisse em casamento. Quando sentimos que algo não é seguro ou permanente, tendemos a valorizar mais. Porém, em um relacionamento, isso não deveria ser preciso. Não é preciso pensar ou sentir que sua parceira pode ir embora para valorizá-la mais e desejá-la mais. Na verdade, o que acontece é que talvez ela não esteja sendo valorizada o suficiente. Inconscientemente, busca-se experimentar como seria estar sem ela, para então realmente perceber o quanto se deseja ou não se comprometer com ela. Isso é uma armadilha, pois a mente sempre considera algo mais valioso quando não está garantido. Darío vê a Almudena como garantida por serem namorados desde a infância, mas também impôs a ela um peso excessivo que o sobrecarregou por anos. Uma namorada sem amizades, que não quer fazer nada sem ele, que só compartilha seus sentimentos com ele, que talvez não goste quando ele decide fazer planos sem ela. Sentir que seu parceiro é uma responsabilidade ou um peso, de certa forma, pode diminuir muito o desejo por ele. E não me refiro apenas ao desejo sexual, mas a um desejo vital, o desejo de se comprometer, de se conectar, de demonstrar. A mais ciumenta sou eu, sem dúvida nenhuma. Talvez tudo isso tenha se desgastado após anos cuidando do bem-estar do seu parceiro. Não preciso explicar a importância de ter vida própria, amigos, hobbies e objetivos além do parceiro. Quando nosso mundo gira só em torno do relacionamento, é fácil cair na dependência emocional, insegurança e ver sinais de distância ou independência como ameaça ou abandono, e até fazer com que o parceiro nos perceba como menos valiosas ou desejáveis. Porque o desejo precisa sentir que, ao se aproximar do outro, vai descobrir algo novo, que você está aprendendo, que está explorando, que há algo diferente no outro. Se o mundo do outro é você, o que ainda sentiria vontade de explorar? Isso é um pouco complexo de explicar. Se você quiser entender melhor, assista a este vídeo que vou deixar no final deste também, sobre como manter o desejo no relacionamento, e aí você vai entender melhor. De qualquer forma, estarem juntos desde os 14 anos, não terem estado com outras pessoas, a situação de dependência e agora a decepção de não ter um namorado atencioso colocam o relacionamento em uma situação um pouco vulnerável. É um relacionamento com bases sólidas e muitas fortalezas, onde ambos se preocupam e estão atentos às necessidades e sentimentos do parceiro. Eles não se culpam, não se atacam, tentam sempre agir como uma equipe, acalmam um ao outro, validam as emoções e cuidam delas. É um casal com ótimas ferramentas e ótimas qualidades, que só precisa trabalhar alguns aspectos como todos os casais. Agora, se o seu relacionamento tem rachaduras, talvez ir para a Ilha das Tentações não seja o mais produtivo, já que algum solteiro ou solteira pode se aproveitar e entrar por essa rachadura. Apostaria que pela rachadura de Darío, ele quer sentir que pode perder a Almudena. E talvez, numa superestimação da sua capacidade de autocontrole, ele se exponha demais ao perigo e acabe, sem querer, experimentando o que não viveu em 11 anos cercado de mulheres solteiras, etc. Lembremos que quem não concebe o risco de cair na infidelidade, quem superestima sua capacidade de autocontrole, pode cometer o erro de se aproximar demais do fogo, de se expor demais e então, em algum momento, tomar decisões ruins.
Como sempre digo, se não quer se queimar, não chegue perto do fogo. Mesmo com dificuldades ou algum deslize, aposto que eles vão acabar juntos. Não sei se em uma fogueira de confronto ou talvez mais tarde, fora do programa, mas aposto que ambos vão sair mais fortes dessa experiência. E por último, vamos falar de Lourenço e Nieves. Eles estão juntos há 1 ano e 8 meses e já estão noivos. Quando se conheceram, ele era infiel à namorada com Nieves. Segundo Lourenço, ele ficou obcecado por Nieves e nunca se sentiu assim. Ele tem 30 anos e ela tem 22, e isso às vezes gera discussões porque ela quer fazer aqueles planos que as pessoas da idade dela costumam fazer. Ele, já nos 30, vive outra fase, buscando planos mais tranquilos e caseiros. Com certeza, uma diferença de idade de 8 anos não é pouca, principalmente nessa fase dos 20 anos. Nessa fase, podemos ver uma grande diferença de como você é aos 20 anos, aos 25 e aos 30. Para vocês terem uma ideia, áreas do cérebro responsáveis por planejamento, autocontrole, regulação e por tomar decisões melhores só se desenvolvem totalmente por volta dos 25 anos. A essa diferença de idade se soma o fato de que Nieves foi infiel aos seus parceiros anteriores e, segundo Lourenço, uma pessoa que já foi infiel pode voltar a ser. E isso gera insegurança para ele. É sabido que quem já foi infiel tem mais chances de repetir. Falo disso no vídeo sobre personalidade infiel, mas é importante contextualizar. Se estão juntos há 1 ano e meio, pelo que entendo, ela tinha 20 anos e ele 28 quando se conheceram. Portanto, imagino que essas várias ex-namoradas para quem Nieves foi infiel eram relacionamentos de adolescência. Não quero tirar a gravidade de uma traição aos 17 anos, porque o impacto e a marca que isso deixa em você também são relevantes e pode machucar muito. Mas é verdade que, na hora de avaliar a fidelidade e a confiabilidade de alguém pelo seu histórico, não é a mesma coisa. Uma traição em um dos vários namoros breves na adolescência não é o mesmo que, por exemplo, o seu marido te trair depois de 10 anos de casamento. Em personalidade, os acontecimentos têm impactos e relevâncias distintas. Contextualizar é sempre importante. Além disso, Lourenço conta que nunca sentiu ciúmes antes, pois nunca esteve tão apaixonado. Sentir ciúmes pela primeira vez pode indicar que um relacionamento passou a ser importante para você. Isso é algo complexo e controverso de explicar. Não quero que pensem que estou romantizando o ciúme. Se quiserem, podemos fazer um vídeo só sobre ciúmes esta semana. Comente se tiver interesse. Esse casal, junto com o Didário e Almudena, é o que mais me dá esperanças. Dá pra ver que existe um amor bonito, genuíno, respeitoso e com ótimas intenções. Os dois se olham com carinho, se respeitam e são muito comprometidos. Tem um vínculo e intimidade que não vemos em Juan Zandra ou Rodri e Helena. Apesar de pontos positivos, sinto falta de estrutura, o que pode tornar um relacionamento bonito frágil. O que entendo por estrutura? Pelo que nos contam sobre esse relacionamento, a empolgação, a projeção de futuro, as expectativas, embora sejam boas e bonitas, eu diria que estão se apoiando demais na tomada de decisões, impedindo de ver que talvez ainda falte amadurecer algumas coisas, como, por exemplo, se conhecerem mais, terem convivido por mais tempo, esperarem estar em fases da vida um pouco mais parecidas, semelhantes. E o que esse casal me transmite é um pouco de pressa. Conheço essa garota, ela me encanta e vou atrás dela, pedindo-a em casamento, mesmo com algumas diferenças ainda não resolvidas. No geral, eu sempre vou recomendar, antes de tomar a importantíssima decisão de se casar com alguém, que você tenha pelo menos 2 ou 3 anos de convivência com essa pessoa. Não de relacionamento, convivendo, porque é vivendo no dia a dia com alguém durante um longo período de tempo que você tem uma amostra real do que uma decisão dessas representa. Comprometer-se não deveria ser apenas demonstrar que você tem intenção e desejo de passar toda a vida ou muito tempo com alguém, mas sim uma afirmação de que vocês estão completamente certos, preparados e conscientes para isso. E para que isso seja possível, antes é preciso ter resolvido, trabalhado e superado essas dificuldades. E claro, é preciso ter convivido muito tempo e ter passado por diferentes situações juntos. Se alguém se compromete sem ter seguido essa recomendação que eu dou, não significa que seja uma má decisão, ou que vá dar errado. E também cumprir essa recomendação não garante que tudo vai ser perfeito. Simplesmente é uma recomendação que eu dou para ir com mais segurança, cautela e confiança. Porque vejo que há muitos compromissos que são assumidos sem realmente ter informação suficiente para isso. E depois vem problemas e dificuldades que poderiam ter sido previstos e trabalhados antes. Minha previsão é que esse casal perceba na ilha que talvez não se conheçam tão bem quanto pensavam. Eles vão descobrir lados e comportamentos do outro que causarão impactos, surpresas e problemas.
Não sei se haverá infidelidade, porque vejo os dois muito comprometidos e animados com o relacionamento, com o futuro deles. Mas acho que talvez essa decisão de casar fique em pausa, seja adiada. Pode haver separação seguida de reconciliação. Passarão por turbulências e perceberão que precisam se conhecer mais, precisam esperar mais e precisam amadurecer mais como casal. Talvez Nieves, com a experiência, também perceba que ainda precisa viver certas coisas. E se isso acontecer, terá um impacto maior nesses problemas de casal. Vamos ver o que acontece com esses casais. Vocês sabem que sempre me arrisco nas minhas previsões. Claro, são as minhas conclusões baseadas em observações e nas informações que nos são fornecidas. O que a psicologia nos permite é detectar tendências, padrões, elaborar hipóteses, mas isso não nos torna videntes, ou pelo menos nem sempre. Porque o fato é que minhas previsões costumam se cumprir, e tem gente que diz que eu assusto, embora seja muito comum as pessoas dizerem que eu assusto. Bom, vamos lembrar que estamos aqui para aprender psicologia de casal. Estamos aqui para aprimorar nossos relacionamentos com exemplos. Que mesmo sendo participantes de um reality e de um programa, eles são espelhos de problemas que todo mundo enfrenta em algum momento. E sempre podemos aprender com eles. Então, por favor, sempre comentem nesses vídeos de forma respeitosa e construtiva. Tchau!